Preste atenção nestas imagens. Uma adolescente caminha pelo corredor com um homem. Ela é Lívia Gabriele, 19 anos. Ao seu lado está Dimas Cândido, 18 anos. Ambos estão indo para o apartamento de Dimas, porém esta é a última vez que Lívia Gabriele foi vista com vida. Nas primeiras imagens podemos ver Dimas caminhando sozinho no corredor indo em direção ao elevador. Ele está calmo, tranquilo aparentemente. Dimas está aguardando a chegada de Lívia, que parece na câmera de segurança do prédio descendo de um Uber. Ela liga para o rapaz, que já está descendo ao seu encontro. Os dois não se cumprimentam e já seguem para dentro do prédio. Passam a portaria e já no elevador podemos ver um pequeno gesto de carinho. A data 30 de janeiro de 2024. Essa é a primeira vez que os dois estariam se encontrando pessoalmente, já que ambos teriam se conhecido por um aplicativo de relacionamento. A imagem então corta para os dois já caminhando em direção ao apartamento de Dimas. Na época do crime, Dimas era jogador de futebol da equipe Sub-20 do Corinthians, um clube brasileiro de tradição. Já Lívia era estudante na área técnica de enfermagem. Segundo relatado à polícia posteriormente, faziam 3 meses que os dois trocavam mensagens de áudio e texto regularmente. No início, nada indicava intensidade, apenas interações ocasionais, respostas curtas, comentários sobre o cotidiano. Ele vivia a disciplina rígida do futebol profissional em ascensão. Ela, mergulhada nos estudos para se tornar técnica de enfermagem, conciliava aulas, família e planos que pareciam cuidadosamente desenhados. As primeiras conversas tinham um tom típico de quem ainda mede palavras. Perguntas simples: como foi o dia? Se o treino havia sido puxado? Se a aula tinha sido difícil? Aos poucos, a formalidade cedeu espaço à familiaridade. O diálogo virou rotina. Entre mensagens de voz e textos enviados quase todos os dias, surgia uma intimidade silenciosa, não declarada, mas perceptível. Amigos e familiares sabiam da existência um do outro, ainda que sem grande importância. Para quem via de fora, era apenas uma amizade virtual. Eles não se apresentavam como casal. Não havia promessas públicas, nem rótulos. Mas a frequência das conversas revelava outra coisa. Nos diálogos, apareciam brincadeiras, confidências e pequenas demonstrações de cuidado. Ele perguntava se ela havia chegado bem em casa. Ela se interessava pela rotina exaustiva dos treinos. O vínculo crescia cada vez mais. Durante meses, o encontro presencial nunca acontecia. Sempre havia um desencontro de agendas, viagens ou compromissos. Essa ausência acabava alimentando uma curiosidade mútua. A imagem do outro era construída mais pela imaginação do que pela convivência. Lívia era descrita por quem convivia com ela como dedicada e generosa. Gostava de atividades físicas, sonhava em viajar fazendo trabalho voluntário e demonstrava facilidade nos estudos. Dimas vivia outro tipo de expectativa. Integrante das categorias de base do Esporte Clube Corinthians Paulista, ele carregava o peso comum aos jovens atletas, a chance rara de transformar talento em carreira profissional. A rotina exigia disciplina e foco, e qualquer passo fora do campo parecia secundário diante da oportunidade que tinha nas mãos. Mesmo assim, as conversas continuaram. Em janeiro, algo mudou. A troca de mensagens se intensificou. Os dois passaram a falar diariamente, quase sem intervalos. O tom era mais próximo, mais direto. Já não parecia apenas amizade. O encontro finalmente começou a ser planejado. Eles combinaram horário, conversaram sobre detalhes e até anteciparam expectativas. Sabiam que seria a primeira vez frente a frente depois de meses de conversa. Naquele momento, nada indicava perigo. As mensagens mostram jovens alinhando limites, falando abertamente sobre cuidados e demonstrando concordância sobre o que esperavam daquele encontro. Era, ao menos na superfície, uma decisão compartilhada. No dia marcado, ela saiu de casa acreditando que viveria uma noite comum. Ele aguardava no apartamento onde estava hospedado, em um condomínio na zona leste de São Paulo, Brasil. A expectativa acumulada por meses finalmente encontraria a realidade. Câmeras de segurança registrariam a chegada dela mais tarde. O que nenhum dos dois poderia prever era que aquela noite, planejada entre mensagens leves e conversas cotidianas, deixaria de ser apenas um capítulo pessoal para se transformar em um caso acompanhado por investigadores, médicos e milhões de espectadores. Até ali, porém, tudo ainda era promessa. Uma história que parecia comum. E justamente por isso, impossível de imaginar como tragédia. Depois de meses de conversa e expectativas acumuladas, os dois atravessaram juntos a portaria do condomínio.
Subiram o elevador e entraram no apartamento. Dentro do apartamento, o mundo exterior desapareceu. Não há imagens, gravações ou registros diretos do que aconteceu ali. Tudo o que se sabe foi reconstruído posteriormente a partir de depoimentos, laudos médicos e fragmentos técnicos analisados pela investigação. Segundo o relato apresentado pelo jogador às autoridades, os dois conversaram, tentaram relaxar depois do encontro inicial e, em seguida, tiveram relação sexual consensual, utilizando preservativo. Nada, naquele momento, teria indicado qualquer problema. Depois, descansaram. Conversaram novamente. A atmosfera parecia tranquila. Horas depois, decidiram iniciar uma segunda relação. É nesse ponto que a narrativa muda de ritmo. De acordo com o depoimento, durante o ato ele percebeu algo estranho. Lívia teria parado de responder. Inicialmente, a reação foi de confusão, talvez um mal-estar passageiro, talvez um desmaio. Em poucos segundos, a situação deixou de parecer comum. Ela não reagia. O telefone foi usado imediatamente para pedir ajuda. A ligação para o serviço de emergência se prolongaria por mais de 20 minutos. Do outro lado da linha, orientações eram dadas em tempo real. Colocá-la de barriga para cima, iniciar compressões torácicas, tentar mantê-la consciente até a chegada do socorro. Foi nesse momento que ele relatou ter percebido o sangramento. O ambiente do apartamento começou a mudar rapidamente. Lençóis, toalhas e superfícies passaram a registrar sinais de uma hemorragia intensa. A tentativa de reanimação acontecia enquanto o tempo parecia desacelerar, uma espera angustiante em que cada minuto ampliava a sensação de urgência. Quando a equipe médica chegou ao condomínio, encontrou outro obstáculo inesperado. A ambulância não conseguiu acessar diretamente o interior do prédio devido à altura do veículo em relação à estrutura do estacionamento. Os socorristas precisaram seguir a pé com equipamentos até o apartamento. O percurso, embora curto, consumiu minutos preciosos. Dentro do imóvel, os profissionais assumiram o atendimento. Lívia já apresentava parada cardiorrespiratória. Manobras de reanimação começaram imediatamente. Equipamentos foram utilizados, substituídos, ajustados. Em determinado momento, um socorrista retornou à ambulância para buscar outro aparelho respiratório. Nada parecia suficiente. Ela sofreu 2 paradas cardíacas ainda no apartamento. A decisão foi removê-la rapidamente para o hospital. Como a maca não cabia no elevador, improvisou-se o transporte com uma colcha fornecida ali mesmo. O deslocamento até a ambulância foi marcado por tentativas contínuas de estabilização. Do pedido inicial de ajuda até a chegada ao hospital, passaram-se 51 minutos. Durante esse intervalo, novas paradas cardiorrespiratórias ocorreram. No hospital, as equipes médicas continuaram os procedimentos de emergência. O quadro, porém, já era extremamente grave. A perda sanguínea havia sido significativa. O organismo lutava para manter funções básicas enquanto sucessivas tentativas de reanimação eram realizadas. A última parada cardíaca foi fatal. A notícia chegou primeiro como confusão, depois como incredulidade. Uma jovem saudável, sem histórico conhecido de problemas graves, havia morrido poucas horas após chegar a um encontro marcado pela internet. A partir dali, o cenário mudou completamente. O que antes era uma emergência médica transformou-se em investigação. O apartamento foi periciado. Objetos foram fotografados, analisados, catalogados. Roupas e tecidos com manchas de sangue passaram a integrar o material examinado pela polícia científica. O caso foi registrado como morte suspeita. Enquanto médicos buscavam compreender a causa clínica, investigadores tentavam responder outra pergunta: teria ocorrido algum crime? A ausência de testemunhas diretas ampliava a complexidade. Restavam apenas versões, evidências físicas e exames técnicos. O próprio comportamento das pessoas envolvidas passou a ser observado. Movimentos no hospital, ligações telefônicas, relatos de familiares, tudo ganhou relevância dentro de uma narrativa ainda incompleta. A morte não encerrava a história. Na verdade, era apenas o início de outra fase, mais fria e objetiva, conduzida por laudos, perícias e interpretações científicas. Entre perguntas e silêncio, uma certeza surgia: algo raro e extremo havia acontecido naquela noite. Mas o que exatamente? O corpo de Lívia foi submetido a exames detalhados. Médicos legistas, peritos e especialistas começaram a reconstruir aquilo que ninguém havia visto diretamente. A tarefa não era simples: explicar como uma jovem de 19 anos, sem doenças graves conhecidas,
poderia morrer poucas horas após o encontro consensual. Os primeiros resultados afastaram hipóteses imediatas que circulavam publicamente. Não havia álcool nem drogas no organismo. Também não foram encontrados sinais de violência física generalizada, fraturas ou lesões típicas de luta corporal. A ausência desses elementos reduzia a possibilidade de agressão física direta, mas não encerrava a investigação. A resposta principal surgiria de um detalhe anatômico pouco conhecido fora da medicina. O laudo apontou como causa da morte uma hemorragia aguda provocada pela ruptura do chamado fundo de saco de Douglas, uma região localizada na parte mais profunda da cavidade vaginal, próxima a estruturas internas sensíveis. A lesão tinha aproximadamente 5 centímetros de extensão e havia provocado um sangramento interno e externo intenso. O diagnóstico médico descrevia um choque hemorrágico. Especialistas explicaram que, em situações raras, uma penetração pode causar esse tipo de ruptura. Embora incomum, não era considerada impossível do ponto de vista clínico. O problema maior não era apenas a lesão em si, mas a velocidade com que a perda de sangue evoluiu. Os sintomas podem começar de forma silenciosa: tontura, queda de pressão, aceleração dos batimentos cardíacos. Em poucos minutos, a pessoa pode perder a consciência. Quando isso acontece, cada segundo passa a ser determinante. Os peritos classificaram o instrumento causador como objeto contundente, sem especificar além disso. Avaliações médicas indicaram que a própria relação sexual poderia explicar a lesão, hipótese reforçada pela ausência de outros objetos ou evidências materiais no apartamento. Outro ponto analisado foi o consentimento. Os exames sexológicos e a perícia não identificaram sinais compatíveis com violência sexual. Conversas anteriores entre os dois também indicavam acordo prévio sobre o encontro íntimo. Com base nesses elementos, investigadores concluíram que não havia indícios objetivos de crime. A morte passou a ser tratada como uma fatalidade médica. Ainda assim, a conclusão não trouxe alívio. Para a família, restavam lacunas emocionais impossíveis de preencher com termos técnicos. A dor não se dissolvia em relatórios científicos. Perguntas continuavam ecoando. Teria sido possível salvar? O atendimento poderia ter sido mais rápido? Os sinais teriam sido percebidos cedo demais? O tempo de resposta do socorro entrou em debate. A defesa do jogador questionou a logística do atendimento, apontando dificuldades de acesso ao prédio e limitações estruturais durante o resgate. Já as autoridades municipais afirmaram que os protocolos foram seguidos dentro do previsto e que o serviço atuou conforme as diretrizes médicas. Entre versões distintas, a investigação caminhava para o encerramento. Sem elementos criminais, Polícia Civil do Estado de São Paulo passou a tratar o caso como morte sem responsabilidade penal comprovada. O jogador permaneceu na condição de testemunha. A repercussão, porém, ultrapassou os autos do processo. O caso provocou discussões públicas sobre educação sexual, riscos pouco conhecidos e a importância de reconhecer sinais de emergência médica durante relações íntimas. Ginecologistas passaram a explicar que dores intensas ou sangramentos durante o ato sexual nunca devem ser ignorados, ainda que situações fatais sejam extremamente raras. Enquanto especialistas falavam em probabilidade estatística, duas famílias lidavam com consequências reais. Lívia foi lembrada como estudante dedicada, voluntária e filha presente. Vídeos e fotografias compartilhados por familiares reforçavam a imagem de alguém em pleno início da vida adulta, com planos ainda não realizados. Dimas, por sua vez, afastou-se dos holofotes. Deixou São Paulo e retornou ao clube onde havia iniciado a carreira, em Minas Gerais. Pessoas próximas relataram impacto psicológico profundo e dificuldade em lidar com a exposição pública repentina. Nenhum dos dois imaginou que um encontro planejado entre mensagens cotidianas terminaria dessa forma. No fim, o caso não ofereceu um culpado claro, apenas uma sequência de acontecimentos improváveis que convergiram em tragédia. A ciência apresentou explicações, mas não conseguiu eliminar completamente o desconforto coletivo diante da pergunta central: como algo tão comum pode terminar de maneira tão extrema? Histórias assim raramente têm encerramento absoluto. E você, o que pensa desse caso? Deixe sua opinião nos comentários e nos vemos em breve.